Fala família Liga, Igor falando, o Bitcoin sendo negociado pela primeira vez na história, abaixo dos 20 mil, ou seja, o topo anterior que a gente fez no ciclo de 2017. Vamos falar sobre isso hoje em relação aqui à análise on-chain. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala família, então sejam todos bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem muito conteúdo também exclusivo por lá, todas as semanas. Então Bitcoin sendo negociado abaixo da all-time high de 2017, isso é algo inédito, mas se você viu o vídeo de ontem, eu até alertava que em algum momento isso iria acontecer, não necessariamente nesse ciclo, mas em algum próximo ciclo isso ia acontecer, porque matematicamente é óbvio que isso iria acontecer em algum momento, porque o retorno do investimento que o Bitcoin vai fazer a cada bull run, ele vai diminuindo, então quando a gente tiver o drawdown dos bear market, em algum momento ele pegaria o time high do ciclo anterior. Isso acabou acontecendo esse ano, acabou acontecendo na verdade especificamente hoje, então a gente está sendo negociado aí mais ou menos com o Bitcoin em torno de 18 mil dólares. E também no vídeo de ontem, só não vou mostrar aqui de novo porque foi o vídeo que eu fiz ontem, então caso você tenha interesse só dá uma olhada no vídeo de ontem. Também no vídeo de ontem mostrei que no Corona Dump a gente acabou pegando a média móvel de 300 semanas, que atualmente está em 16 mil dólares. Parte do meu caixa vai ser usado justamente nesse nível de preço, em torno de 16 mil dólares, mas sempre guardando, porque a grande verdade é que ninguém sabe qual é o fundo. As pessoas, elas querem uma resposta e acham que você vai dar essa resposta, mas qual é o fundo? E eu não posso te dar essa resposta porque eu não sei. E não só sou eu que não sei, ninguém sabe quanto é o fundo. Quem fala que sabe está mentindo, porque ninguém sabe o Bitcoin, até quando o Bitcoin pode ir, até quanto o Bitcoin pode ir. Então tudo que a gente tem no passado, transpõe para o presente, tenta ver confluências, é isso que a gente faz o tempo inteiro, tem uma estratégia bem definida, esteja sempre preparado para todos os cenários possíveis e se você acredita no valor do Bitcoin, é só isso que você tem que fazer a longo prazo, o Bitcoin ele já mostrou o seu valor. Então vamos lá, aqui a gente tem o nível de Fear and Greed Index, ou seja, o médio sentimento do mercado. Sempre que a gente está aqui com esse nível aqui próximo, aqui embaixo, aqui de 0, a gente tem então um nível de extremo medo, e sempre que a gente está aqui próximo de 100, a gente tem aí o nível de extrema ganância no mercado. A gente vê aqui claramente que os fundos são formados no extremo medo e os topos aqui com extrema ganância. A gente está atualmente com nível de 6, e sinceramente aqui, se a gente for pegar aqui os fundos do Bitcoin, pode ser o nível mais baixo aqui que esse índice já chegou aqui no nível de Fear and Greed Index, ou seja, do extremo medo. Se eu não me engano, a gente nunca chegou tão baixo, e muito disso se dá porque a gente não teve um Dead Cat Bounce, o kick do gato morto, como a gente teve nos ciclos passados. Então, a gente está tendo uma queda contínua, a gente teve aí 9 semanas de quedas consecutivas no Bitcoin, isso nunca tinha acontecido antes, e muito desse extremo medo, então, acentuado se dá para mim por causa disso, porque antes a gente sempre via um respiro maior e aí esse Fear and Greed ele dava uma resetada, então por isso a gente pode estar chegando aí a níveis históricos do Fear and Greed. Isso mostra que realmente o mercado ele nunca teve então tanto medo quanto ele está tendo agora na história. Isso é sempre positivo, quanto mais baixo, quanto mais medo, mais próximo a gente pode estar do fundo, então é sempre positivo que a gente veja esse nível aí sempre baixando. Já estamos em 6, mais uma vez na escala de 0 a 100. Se a gente pegar agora aqui em relação ao NUPL, que é o Net Unrealized Profit Loss, ele se dá aqui então essa razão vermelha por essa fórmula aqui que ele bota em relação ao Market Cap menos o Realized Cap sobre o Market Cap. Então sempre que a gente entra aqui nessa zona verde, que vocês notam que é a zona de capitulação, significa que a gente está aqui abaixo do 0%. Então significa que essa relação Market Cap, Realized Cap, aqui nessa fórmula, ela está dando aqui abaixo de 0%. E o importante de você notar, sempre nesses indicadores, é olhar para trás, olhar o passado e transpor então nos fundos como é que estava essa razão. A gente nota aqui claramente que tanto no fundo de 2015, no fundo de 2018 e no Corona Dump aqui, a gente nota que essa razão ela estava aqui nessa zona verde de capitulação, só que a gente nota também que ela já chegou de forma aí bem mais profunda, que passou dos 50% aqui nesse momento aqui em 2015, menos 50% no caso, e agora acabou de entrar aqui, está em torno de menos 11%. Mas também a gente nota aqui muito claramente
claramente que a gente tem como se fosse fundos ascendentes aqui dessa razão. Então aqui 2015 fez o fundo aqui, 2017 foi um fundo ascendente, o fundo de 2015, e o Corona Dump foi um fundo ascendente em relação ao fundo de 2018, na verdade. Aqui é o bear market de 2018. Então a gente tem agora um fundo já formado, um fundo mais baixo aqui do que esse fundo, então o fundo anterior aqui do Corona Dump, mas ainda ascendente aqui em relação ao fundo de 2018. Vamos ver até onde essa razão pode chegar, mas esse gráfico aqui já mostra, já representa aí muito claramente que é uma zona histórica de subvalorização aí do Bitcoin. E igualmente aqui o MVRV, que também mede essa relação market cap e realized cap, a gente nota então que também chegamos aqui nessa razão que está em vermelho, e sempre aqui historicamente nessa caixa verde foram os momentos históricos de melhores acumulações para o Bitcoin. A gente nota aqui em 2015, que vocês notam que a gente teve aqui o fundo do bear market 2015, a gente teve também aqui o fundo do bear market em 2018, e vocês notam que não necessariamente cravando o fundo, porque você nota que essa razão ela fica bastante tempo aqui na caixa verde, mas você nota que a gente está vivendo uma fase de acumulação histórica, como foi aqui essa fase 2015-2016, como foi aqui essa fase 2018-2019, então igualmente estamos chegando com essa razão aonde historicamente foram ótimas fases para acumulação de Bitcoin, não necessariamente cravar fundo. Eu vou até nessa tecla porque as pessoas querem muito essa resposta, qual é o fundo? E historicamente não é nem só nesse mercado, em qualquer mercado, pode ser até um mercado tradicional, um mercado de ações, quem tenta cravar fundo, ou se a pessoa acertou, ela teve sorte, porque ninguém sabe exatamente qual é o fundo. Então o que a gente tem são zonas de acumulações históricas, onde o preço pode variar dentro dela. Então a gente historicamente enxerga que muito claramente é uma zona histórica aí de acumulação para o Bitcoin, a zona que a gente está vivendo atualmente. Pausa rápida. Se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente indica crypto.com, link na descrição com desconto nas corretagens, e para o mercado futuro a gente indica Bybit, sempre com muitos bônus para você que gosta de operar no mercado futuro, link na descrição do vídeo. Eu vou abrir agora um indicador que eu mandei lá no Twitter, se eu não me engano ontem ou ontem, mostrando aqui que a gente teve um pico aqui de bitcoins que estavam dormentes há mais de 10 anos e foram movimentados no presente. A gente sabe que uma movimentação não necessariamente ela significa uma venda, porém isso pode indicar aí, sim, uma venda significativa desses bitcoins que estavam dormentes há mais de 10 anos e foram movimentados. Então é sempre relevante quando a gente tem esses dados históricos, porque isso pode representar aí um sinal bearish, mais um sinal bearish aí pro Bitcoin. Então também um sinal aí de atenção, que me chamou a atenção nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tendo aí esse pico aí, mais de 10 anos então que esses bitcoins não eram movimentados. É sempre relevante quando a gente tem esse tipo de movimentação. É óbvio que se a gente pegar aqui em relação ao preço, ao custo desses bitcoins, foram custos que estavam lá embaixo. Há 10 anos atrás o Bitcoin estava muito mais baixo do que está hoje, então também foi uma movimentação aí no lucro desses bitcoins, porque isso aqui não é dos compradores de longo prazo, que classificam há mais de 5 meses, então pode ter aí uma divergência entre o lucro e prejuízo dos compradores de longo prazo. Não, isso aqui ele mostra a idade do Bitcoin, então o Spent Output ele mostra aqui para você qual era então a quantidade de anos que esse Bitcoin estava sem ser movimentados, e nesse aqui era mais de 10 anos aqui no caso. A gente teve aqui esse pico aqui muito claramente. Para fechar, eu vou falar aqui sobre duas coisas que eu também tuitei na semana passada. Se você não segue a gente lá no Twitter, segue a gente por lá, Twitter da Liga Cripto, que foi em relação aqui à realização de prejuízo. Primeiro, a gente teve uma realização de prejuízo histórica no Bitcoin, só que a realização de prejuízo, muita gente falando, uma realização de prejuízo histórica, isso pode significar que é o fundo do Bitcoin. Por esse indicador, isoladamente, a gente não pode ter essa certeza, porque historicamente o Bitcoin ele sempre vai ter mais realização, ele tende a ter mais realização de prejuízo com o tempo, porque o Bitcoin ele vai ganhando valor de mercado. Então, em termos de dólares, a realização de prejuízo ela fica mais significativa do que realizações passadas, quando você pega aí para o longo prazo. Então,
o Twitter que eu fiz foi mostrando justamente que se você pegasse essa realização de prejuízo e dividisse sobre o Realized Cap, justamente para ter essa noção em relação ao valor de mercado que o Bitcoin ele tem atualmente, você nota que essa realização de prejuízo proporcional, ela não foi uma realização de prejuízo tão grande quanto a gente já teve anteriormente, embora obviamente foi uma realização de prejuízo muito significativa. A gente nota aqui embaixo que se a gente pegar essa linha preta, historicamente, pouquíssimas vezes essa realização de prejuízo passou dessa linha preta. Essa foi uma dessas vezes. Então aqui a gente nota que a gente teve aqui essa realização de prejuízo aqui significativa, mas não foi a maior realização de prejuízo relativa que a gente teve aqui, se a gente pegar os últimos fundos do Bitcoin. Relativamente, então, mediante então a essa equação, a gente já teve realizações de prejuízos mais significativas no passado. E por fim, um estudo muito interessante aqui em relação aos mineradores, que é um grupo muito importante que você tem que ficar de olho sempre nos momentos críticos do Bitcoin, porque historicamente também a gente pode estar formando aqui um sinal histórico para o Bitcoin, que é o chamado Hash Ribbon. Ele ainda não aconteceu, a gente ainda está no início dele, mas basicamente ele significa que os mineradores são obrigados a desligar parte das suas máquinas, eles são obrigados a capitular sempre que o Bitcoin cai muito de forma agressiva, porque muitas máquinas começam a não valer mais a pena a mineração sempre que a gente tem essa queda agressiva no Bitcoin. Então, historicamente, é isso que pode estar acontecendo agora. Na verdade, está acontecendo esse início desse sinal, que historicamente sempre foi muito assertivo para o Bitcoin. É um sinal de longo prazo, um sinal muito assertivo na história do Bitcoin. A gente nota aqui, então, que o nível de hash de 30 dias caindo abaixo aqui do de 60 dias, mostrando que, então, a gente pode estar começando a ter o início desse sinal. E também mostrei aqui que a gente recentemente está tendo aí uma entrada de bitcoins por parte de carteiras de mineradores nas exchanges, indicando que possivelmente esses bitcoins vão ser vendidos, causando uma pressão vendedora no mercado, porque os mineradores são praticamente obrigados a vender seus bitcoins também, sempre que o bitcoin ele cai de forma agressiva, porque o custo de produção ele praticamente ainda se mantém com o mesmo nível, com Bitcoin a 50 mil dólares, 60 mil dólares. Na verdade, a complexidade da rede, o hash, ele está nas alturas. A gente vê que ele está começando aqui a cair, mas ele ainda está nas alturas. Então a gente tem a mesma complexidade de hash, a mesma dificuldade de produção para mineração que a gente tinha com Bitcoin a 60 mil dólares, a 69 mil dólares. E obviamente agora com Bitcoin a menos de 20 mil dólares, acaba não compensando, ou acaba que os mineradores eles têm que vender parte dos seus bitcoins para cobrir esse alto custo que a gente ainda tem, devido à complexidade da rede ainda não está baixando de forma significativa. Então, esse é um processo em que os mineradores eles fizeram e estão fazendo de novo e tendem a fazer sempre nos bear markets, porque esse estresse que é causado nos mineradores em relação ao custo de produção, ao hash que não necessariamente acompanha imediatamente o preço do Bitcoin, a venda desse Bitcoin que agora está muito mais barato, então ele não consegue cobrir o custo de produção, toda essa complexidade que envolve então a produção, a mineração dos mineradores, então é medida, você consegue ver pela análise on-chain, e é importante você ficar de olho justamente porque você vê que os mineradores eles estão sendo obrigados a capitular, e historicamente a gente pode ter um sinal que é o Hash Ribbon que está começando a se formar, que historicamente sempre foi muito positivo para o Bitcoin, mas é sempre interessante a gente mapear então esse estresse vivido pelos mineradores, e a rede, obviamente, a gente sabe que a rede é autoajustável, ela tende sempre a se ajustar, mas é interessante a gente acompanhar então esse ajuste que os mineradores são obrigados a fazer, o hash é obrigado a se ajustar devido ao estresse dos mineradores. A gente vai acompanhar isso de perto também nesses momentos e é sempre muito importante então que você fique de olho. Então o resumo desse vídeo é que a gente está tendo muitos sinais aí de sobrevenda do Bitcoin, sinais históricos. A gente sabe que a gente está vivendo também algo inédito em relação ao Bitcoin, que é a crise macroeconômica. Então a gente sabe que a gente está atingindo aqui sinais de sobrevenda também, como a gente nunca viu antes, também inédito, como aqui eu mostrei para vocês no Fear and Greed Index. Mas é importante que nesses momentos você veja valor no Bitcoin. Quem não vê valor no Bitcoin provavelmente já saiu do mercado ou vai sair muito em breve. Quem está aqui, quem sobreviver, digamos assim, a esse período são as pessoas que enxergam valor no Bitcoin, porque o valor que o Bitcoin tem
mais do que nunca agora, ele está sendo sobreposto ao preço. Você que não entende a diferença de preço ou valor, é nessa hora que você tem que entender, ou muito provavelmente você nem está mais me assistindo, você já saiu do mercado. Então é nessas horas que a gente tem uma estratégia bem definida para a gente acumular algo que a gente enxerga muito valor mais barato. Então é nessas horas que a gente testa justamente, será que você realmente enxerga valor no Bitcoin? Nessas horas que a gente vê estratégia bem definida, estratégia mais do que nunca tem que estar muito certinha ali, bem definida, e você enxergar cegamente a sua estratégia para você não ser influenciado pelo seu psicológico. Então, caso você tenha interesse, Minha Estratégia Explica Curso, nosso fundo, link na descrição do vídeo, mas também já expliquei ela abertamente aqui no canal. Então, se você tem interesse também, é só buscar aí no YouTube, Navegando no Mercado, Liga Cripto, foi o vídeo que eu fiz justamente explicando como então eu navego nesse mercado, como então eu monto a minha estratégia, que é o Dollar Cost Average por intensidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ativa a notificação, dá uma olhada no nosso clube de membros, link tá na descrição do vídeo. E por fim, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.